Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na UVP Agro. Meu nome é Edson Benatti e hoje eu vou contar aqui para vocês a história da empresa João Deere. A John Deere nasceu ali com o John Deere, que ele nasceu em 7 de fevereiro de 1804 em Rutland, em Vermont. Vermont é um estado dos Estados Unidos, muito pequeno, então a gente não acaba lembrando. Então, quando o John Deere tinha apenas 4 anos de idade, o seu pai desapareceu no mar. Era bem comum na época, né? Seu pai estava a caminho da Inglaterra em busca de uma herança que nunca chegou a se concretizar, porque ele desapareceu ao mar. E aí você me pergunta, pô, mas como assim alguém desaparece no mar? Isso era em 1804, a comunicação não era tão fácil, então algumas pessoas desapareciam mesmo, né? Então ele foi criado apenas pela mãe, chamada Sarah, em condições modestas para a época. John teve pouco acesso à educação formal. Aos 17 anos, precisou aprender um ofício para sobreviver e se tornou aprendiz de ferreiro. Durante anos, ele trabalhou em oficinas diferentes até ganhar certa fama por seu cuidado e engenhosidade trabalhando como ferreiro. E aos 21 anos, John Deere já possuía sua própria forja, produzindo pás, enxadas e garfos de feno que eram altamente polidos para a época, conhecido principalmente pela durabilidade do trabalho que ele fazia. Mas a vida estava longe de ser tranquila. Em 1836, já aos 32 anos de idade, John Deere enfrentava um momento muito delicado. Ele estava endividado, com 4 filhos pequenos e um 5º filho já a caminho. E ele viu sua pequena oficina em Vermont ali quebrar por conta de uma crise econômica local. Sem muitas perspectivas, John Deere tomou a decisão ousada, vender o que tinha e pegar os filhos e partir para Illinois, que é outro estado no oeste americano, em busca ali de novas oportunidades. E ele chegou a uma vila chamada Grand Detour, que é onde ele abriu uma pequena oficina para reparos. Nessa pequena vila que ele chegou e se instalou em Illinois, não tinha outro ferreiro. Então, o trabalho não faltava. Ele fazia ferradura, conserto de ferramenta, reparo em arados, mas foi ali que ele percebeu algo muito grande. E pessoal, agora, se você chegou até aqui no canal, se inscreve. Se está gostando do vídeo, saiba que aqui no UVP Agro a gente tem muito vídeo legal, tem podcast com muita gente do setor do agronegócio brasileiro. E se quiser a consultoria da UVP Agro para entender a hora certa de vender o milho, a hora certa de vender a soja, a hora certa de comercializar o seu boi, a uvpagro.com.br. E voltando para o John Deere, agora nessa nova vila, ele percebeu essa maravilha, que o solo ele era argiloso e úmido, ali no meio oeste americano, e não combinava com os arados de ferro fundido da época, porque a lâmina áspera, ela acumulava terra que grudava e obrigava o agricultor a parar, limpar e voltar a trabalhar. E o preparo do solo, ele era lento, ineficiente, muito desgastante para a época. E com isso, John Deere, com a experiência em agricultura que ele acabou observando, ele entendeu que ali tinha uma oportunidade. Ele imaginou uma lâmina diferente, feita de aço polido, com uma curvatura que permitisse cortar o solo e limpar sozinha. Um arado que não precisasse parar a cada 20, 15 metros para limpar. E foi assim que em 1837 John Deere forjou o primeiro arado de aço polido autolimpante da história. A invenção mudou tudo. Agora, os agricultores conseguiam cultivar mais em menos tempo. O trabalho rendia mais, a produtividade aumentava e os custos do alimento caíam. Uma ideia simples, mas muito revolucionária. A demanda explodiu. Em 1841, 4 anos depois, a sua oficina já produzia 75 arados por ano. No mesmo período, John Deere patenteou o primeiro perfurador de solo de grãos, ampliando ainda mais a linha de produtos que ele tinha. O sucesso dele levou a buscar escala. Em 1848, mudou-se para Moline, também no estado de Illinois, que era uma cidade mais estratégica geograficamente. As margens ali do rio Mississippi, que garantia transporte de matéria-prima e distribuição dos produtos. E ali a sua produção saltou muito, lembrando que ele fazia 75 arados por ano. Já em 1850 foi para 1.600 arados por ano. E em 1855, 5 anos depois, já eram 10.000 arados por ano. Esse aumento de 500% em apenas 5 anos. Então a pequena oficina já era uma indústria. Com crescimento, John Deere trouxe o filho Charles para a administração. Já em 1858, o Charles assumiu o comando da empresa e profissionalizou ainda mais o negócio. Olha só, uma empresa desse tamanho, com tanto tempo, focou principalmente ali em conseguir passar para a próxima geração com qualidade e profissionalismo. Muito importante a sucessão nas empresas. E isso criou centro de distribuição, organizou concessionária independente e expandiu as vendas para todo o território dos Estados Unidos. Em 1863, a John Deere apresentou um cultivador dirigível, que reforçou aí seu papel como pioneira na mecanização agrícola, nunca ficou para trás. 6 anos depois, em 1869,
2009, a John Deere abriu em Kansas City a primeira distribuidora semi-independente, que é o embrião ali do que viria a ser aquela rede global de concessionárias da marca que a gente conhece hoje. Em 1874, a John Deere consolidou sua identidade ao registrar o logotipo do cervo saltitante, que atravessou aí gerações e segue estampados em seus produtos até hoje. John Deere aí, o cara que fundou a empresa, faleceu em 1886, aos 82 anos, mas deixou um legado muito sólido. Seu filho Charles manteve a empresa, manteve a inovação acesa e transformou a Deere & Company em um colosso do agronegócio, principalmente aqui vindo para o Brasil. Mas a grande virada para John Deere virar uma potência global veio em 1918, ali no final da Primeira Guerra Mundial, com a compra da Waterloo Gasoline Engine Company. Falei certo, Luiz? Falei, mais ou menos, beleza. Fabricante do famoso Waterloo Boy, que foi o ponto de partida para que tratores se tornassem o principal produto da companhia. Porque nos anos de 1930, os tratores ali, os modelos A e B, já se tornaram um sucesso de vendas. E durante a Segunda Guerra Mundial, o John Deere dedicou grande parte da sua produção para o esforço militar, fabricando equipamentos para as tropas americanas. E isso aconteceu em todos os países. Na Alemanha, a Volkswagen também fez isso, na União Soviética também. Todas as indústrias vão focar na guerra. Por quê? Porque são boazinhas, malzinhas? Não, porque dá dinheiro, né? O governo paga ali, você tem uma demanda, já sabe quanto que vai vender, então vamos para a guerra. E no pós-guerra, voltou-se ali novamente ao campo, né? Já tinha acabado a guerra, produzir coisas para a guerra já não fazia tanto sentido, vamos voltar agora a fazer o agronegócio. E lançou ali colheitadeiras automotivas que multiplicaram a produtividade das lavouras, as colheitadeiras da John Deere. E em 1963, a John Deere ultrapassou a International Harvester, que era a maior fabricante mundial de tratores e equipamentos agrícolas. E a partir daquele momento, a John Deere se tornou a maior. Enquanto isso, no Brasil, a mecanização avançava por outras mãos. A gaúcha SLC, inclusive tem um vídeo aqui nesse saudoso canal da UVP Agro falando exatamente a história da SLC. E aqui no Brasil, a SLC quem dominava, então a John Deere ainda estava tentando entrar aqui. E em 1979, a John Deere veio aqui e comprou 20% da SLC, coisa que eu falei lá no vídeo da SLC, inclusive. Em 1996, já aumentou sua participação para 40% da SLC e em 1999 já comprou mais 50%, assumiu o controle total. Ou seja, quem controla a SLC agrícola hoje é a John Deere. E em 2001 nasceu oficialmente a John Deere Brasil. A entrada da John Deere no Brasil foi um divisor de águas. E os modelos da John Deere Brasil foram adaptados aqui ao nosso solo brasileiro, às nossas janelas de plantio e às nossas culturas, principalmente ali na cidade de Canarana, Mato Grosso, que eu gosto de dizer aqui que é uma das melhores cidades para se morar no Brasil. É a melhor quando se compara com a região, com Água Boa, Nova Chavantina, Ribeirão Cascalheira, não tem nem como comparar, é a melhor cidade do Vale do Araguaia, do Brasil e do mundo. Então eu queria deixar esse espaço aqui no vídeo para mandar um abraço para Canarana, a cidade onde nasci, aonde tem o Campinho da Catuense, o melhor campo para jogar futebol no Vale do Araguaia. Mas enfim, a John Deere entrou de vez no Brasil, lá ele, né? E as máquinas verdes ali, como colheitadeiras, tratores, caíram no gosto do brasileiro. E hoje, estima-se que mais da metade da colheita de grãos no Brasil passe por máquinas da John Deere. A diversificação também foi marca registrada da John Deere. E a empresa continuou investindo em tecnologia, em colheitadeiras ali de cana-de-açúcar, pulverizadores com barra de fibra de carbono, que é mais leve, mais estável, máquinas florestais de construção e até equipamentos utilitários, como os famosos Gators. Ela criou a John Deere Credit, que é uma divisão financeira que facilita o acesso dos produtores às máquinas, ou seja, montou um banco. Como toda grande empresa com a base de cliente, vai lá e monta um banco. E em 2014 teve outra revolução. Chegou ao Brasil a série S de colheitadeiras, com motores muito mais potentes e cabines muito mais modernas. Em 2019, desembarcou aqui a série S700, equipada com sensores que autorregulam a máquina a cada 3 minutos. Antes, a regulagem dependia de um olho treinado e um ouvido atento. Agora é inteligência artificial, questão de dados em tempo real. Nos pulverizadores, a gente tem barra de 36 metros em fibra de carbono, que aumentaram ainda mais a precisão. E tudo isso impacta diretamente o produtor brasileiro, com menos perdas, com mais produtividades e com mais previsibilidade. O custo por hectare caiu, a janela de plantio é mais respeitada e a margem de lucro melhora. Tô fazendo a propagandaça aqui para John Deere. John Deere, se quiser me pagar, eu aceito, viu? E em última análise, para a gente entender tudo isso que a John Deere fez em tecnologia e em investir, reflete no preço da saca de soja do milho e também na arroba bovina que se alimenta da soja do milho. Então a mecanização moderna
moderna que a John Deere trouxe é parte do segredo que fez o Brasil sair de importador de alimentos para se tornar um dos maiores celeiros do mundo, com mais de 320 milhões de toneladas de grãos colhidos em 2024. Lembrando que metade disso passou pela mão de colheitadeiras da John Deere. Hoje, a John Deere está presente em mais de 20 países, com mais de 600 modelos de máquinas diferentes. Em 2024, registrou um faturamento próximo a 60 bilhões de dólares, mantendo-se como líder global em equipamentos agrícolas. E o arado de aço polido, criado pelo John Deere original lá em 1800 e bolinha, foi eleito pela Smithsonian como um dos 100 objetos que moldaram a América. Mas no fundo, o legado é muito simples. Desde 1837, a missão da empresa é a mesma: tirar o atrito da lavoura. Ontem era o barro grudado no arado. Hoje são perdas de colheita, falha de regulagem, custo alto, e a resposta continua sendo tecnologia e inovação. Quando você vê um trator verde ali no horizonte, você não está olhando apenas para uma máquina, você está olhando para quase 2 séculos de história, inovação e visão de futuro. Então, do ferro polido até o sensor digital que temos hoje, a lógica é a mesma: fazer o campo andar, produzir e ganhar dinheiro. E aqui fica a pergunta: se um ferreiro sem estudo conseguiu mudar o rumo da agricultura inteira, o que a gente pode fazer hoje com tanta tecnologia, com IA, com conhecimento, com acesso a isso, e hoje com um canal aqui que a gente consegue conversar e ter um grupo de pessoas do agronegócio que a gente conversa. Então, pessoal, o futuro é muito promissor, a gente acredita nisso. Então, se inscreva aqui no canal, tem acesso a todo o conteúdo de agronegócio que nós temos aqui gratuito no YouTube, e se quiser a nossa consultoria para comercializar a sua commodity da maneira certa, alvpagro.com.br. Um abraço aqui e até o próximo vídeo.